A palavra que Deus coloca no meu coração para compartilhar com vocês, ela vem num mix de amor, de emoção e de, por que não dizer, indignação, com muitas coisas que eu acabo vendo nos dias de hoje. Eu que sou mais jovem do que, há mais tempo que muitos de vocês, eu sou do tempo que dizer que era cristão era vergonha, em que as pessoas tinham vergonha de dizer que era cristão nas escolas. Então hoje, parece que a coisa está mais fácil, é até legal, parece que é até moda, é até bonito. Mas uma coisa que eu vejo hoje, na mesma medida que eu vejo o aumento das pessoas que levantam as mãos e se dizem cristãos, eu vejo que essas pessoas não têm a mesma profundidade, a mesma raiz, o mesmo interesse em se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos, porque tendo idade para ser mestres, muitas vezes esses cristãos se colocam como crianças, padecendo dos elementos de alimento, de algo muito elementar. E quando a pessoa não tem, quando esse cristão, ele não tem o conhecimento da palavra de Deus, qualquer vento, qualquer notícia, qualquer palavra, qualquer fala, ele não tem conhecimento nem juízo de valor para julgar, para apreciar e para permanecer naquilo que Deus colocou. Qualquer vento leva, qualquer enxurrada leva. Agora eu quero dizer uma coisa, se você estiver realmente fundamentado, enraizado em Deus, na palavra de Deus, queridos, não tem furacão, não tem vendaval, não tem nada desse mundo poderá mudar a tua mente, mudar a tua crença, mudar aquilo que você crê a respeito de Deus. Não é a dificuldade financeira, não é a perda, não é nada vai te tirar do teu alvo que é Cristo, porque você está fundamentado na palavra de Deus. Você não está, nada vai te fazer permanecer se você estiver fundamentado apenas na palavra de um ser humano, apenas na placa de uma igreja ou no convite de alguém. Mas quando você está fundamentado na essência da palavra de Deus, ela é um alimento para a sua vida e ela te segura, te fortalece, ela não te deixa cair. Você crê nisso? Glória a Deus. Bom saber que eu estou no lugar certo. Vai que erramos a mira, né, irmão? Uma das coisas que eu ouço muitas pessoas dizerem, e aí eu coloco como tema dessa mensagem, que é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Eu vejo muito as pessoas falando de relacionamento com Deus, e muitas vezes quando falam, e experimente isso. Quando a pessoa fala de relacionamento com Deus, peça para ela dizer mais a respeito. Muitas pessoas vão falar de relacionamento com Deus, querendo viver milagres, querendo ter dons, querendo ter coisas aparentes para mostrar ao povo que ela é usada por Deus, ou que ela é privilegiada por Deus, que ela é amada por Deus, ou alguma coisa desse tipo. O que não me parece o mais agradável. Porque a pessoa, ela nunca quer pautar o relacionamento com Deus daquele momento do secreto que ela tem. Me parece muito mais que ela não quer Deus, ela quer usar a Deus para que ela possa aparecer mais e ser um pouco mais vista, mais respeitada diante do povo. Não me parece ser um interesse legítimo. E essa palavra é uma palavra muito importante ao seu coração. Porque muitos de nós não estamos vivendo as promessas de Deus em nossas vidas, porque pouco se ministra a respeito do que nós vamos falar hoje. Queridos, quando eu pedi para você olhar para o seu lado e olhar para essa pessoa e falar assim: eu preciso de você, eu estou dizendo que para minha vida espiritual fluir, eu preciso
eu dependo de pessoas. E é isso que nós vamos estudar aqui. Não adianta eu dizer que eu vou buscar a Deus no meu secreto e ser um egoísta com você. Não adianta dizer que eu vou buscar a Deus, fazer jejum, oração e 1001 propósito e ignorar você, e não perdoar você, e não amar você, e não cuidar de você. Isso é um falso cristianismo. E a palavra de Deus, ela tem muitas finalidades. E a finalidade a qual Deus me chama a trazer para vocês hoje é um evangelho para vacinar, como se fosse um remédio para evitar que você pegue esse vírus, para proteger você. Então vamos entender um pouquinho do relacionamento com Deus. Querido, entenda o seguinte: se nós olharmos para Deus, aliás, pastor Luciano Zubirá fala muito bem sobre isso. A nossa comunhão horizontal afeta o vertical. E aí eu digo uma coisa para você: com quem nós relacionamos todos os dias é aqui na horizontal, é com pessoas. E se nós não soubermos lidar com o que ocorre aqui entre nós, a gente se perde com o que pode ocorrer lá em cima. Amém? Muitas vezes a gente está buscando aqui, é Deus. E ele fala assim: se você conhecesse um pouquinho da minha palavra, você ia entender que você precisa ajustar primeiro aqui. Amém? Quando a gente olha a nossa situação de imigrante, recém-chegado, chegamos em 2020, logo que chegamos, startou toda a pandemia. Tinha conhecido pouquíssimas pessoas até então. E nessa época, eu conversava com o pastor Michael, que é da Lagoinha Orlando, responsável do Ministério Gerações. E recém-chegado, tinha conversado aqui com, 3 pessoas. E aí eu conversava com ele, que já estava há muito mais anos aqui. E eu falava assim: mas diz uma coisa, todo mundo que olha para mim fala assim: olha, cuidado com o brasileiro. Você tem que tomar muito cuidado com o brasileiro. E aí, o que você me diz? E aí ele me falava: Gutenberg, é verdade, você tem que tomar cuidado com o brasileiro. Mas vou te dizer uma coisa: é esse brasileiro que vai te ajudar. Por que eu citei essa fala para você? Porque nós, seres humanos, nós somos muito inteligentes, né? Somos. Então, tão logo nós olhamos para alguma coisa, a gente procura estabelecer padrões. Deus tem falado muito no meu coração a respeito disso. Ou seja, cuidado com padrões, cuidado com padrões. Cuidado com os padrões desse mundo. A gente estabelece padrões nesse mundo. E qual é o padrão que automaticamente é falado entre as pessoas? Nesse exemplo que eu disse: cuidado com o brasileiro. Ou seja, então, barreira, evito. E muitas vezes nós estabelecemos padrões contra quem? Contra pessoas. Você foi traído pelo seu ex-sócio. Não, nunca mais terei uma empresa com ninguém. A mulher foi traída pelo marido. Nunca mais terei relação com marido algum, com homem algum. Não namoro mais, não quero ficar noiva, não quero casar mais. Eu tive um problema com meu pai. Eu nunca mais vou falar com meu pai. Detesto todos. E estabelece padrões e rompe, como se isso fosse a solução das coisas. Isso é o padrão humano. Citei poucos exemplos aqui, porque a gente poderia ficar falando a respeito de muito dos padrões que nós admitimos para nós mesmos, que são crenças que nós trouxemos muitas vezes da nossa infância, ensinado pelo nosso pai, pela nossa mãe, que veio como veio, você nem sabe a origem, mas você vive assim, e você tem aquilo como se fosse uma verdade absoluta, e que de absoluto não é nada. Aí é o momento que nós temos que nos colocar diante de Deus, abrir o nosso coração e permitir
permitir que Deus faça a obra. Só fica nessa nota aí, como é aquele versículo que a gente canta: como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, vaso sou eu. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade cumpra-se em mim. Ou seja, é o momento que colocamos diante de Deus e permitimos que Deus faça de nós um novo ser humano. Quem seria capaz de levantar a sua mão e falar: Senhor, eu aceito que o Senhor me faça novamente? Você tem coragem de dizer isso? Amém. Não seja tímido, não. Não seja tímido. Glória a Deus. Levantou a mão com fé. É isso aí. Eu quero ser quebrado e transformado a cada dia, de fé em fé, até que eu alcance a estatura daquela que Deus tem para mim, de um homem perfeito. Mas o que eu vejo e o que eu vou compartilhar aqui é que o Evangelho de Cristo, muitas vezes nós ficamos espiritualizando tudo, e o diabo usa até isso, presta atenção. Nós espiritualizamos demais. E é por que o diabo usa isso? Porque tudo que é espiritual demais não está no meu dia a dia. No meu dia a dia eu lido com pessoas, eu falo com gente. Então não, com gente eu sou grosseiro. Com gente eu posso passar para trás, eu posso ser desonesto. Não, o que eu não posso é deixar de dar o dízimo. Então eu vou trazer alguns versículos, como diz aí o bom pentecostal, para que não fique apenas nas minhas palavras, para que você possa ver, entender, anotar. Vai que na minha Bíblia está diferente, né? Então você anota, confere aí. Para quê? Para que você entenda, perceba e guarda para toda a sua vida que o Evangelho de Cristo, ele está diretamente ligado a pessoas. Por isso eu digo, eu dependo de você, você depende de mim, porque é isso que Deus nos ensina e nós vamos ler aqui. Muito bem, no primeiro momento eu começo aqui falando tocante à família. A família, quando lá em Gênesis 2:18, e note que nesse momento ainda nem havia sido relatado o pecado, Deus, ele olha para o homem e fala assim: não é bom. Olha, já está lá, gente, que The Flash. Não é bom que o homem esteja só. Era bom que ele estivesse só? Egoísta, que não fala com ninguém, que não dá bola para ninguém, que não dá bom dia para ninguém, não relaciona com ninguém. É bom que ele continue assim? Não. Isso lá no início. Isso antes do pecado. Ai, pastor, mas não tem pecado nenhum. Não, mas é antes do pecado, irmão. Nós não nascemos para ficarmos só. Nós somos seres relacionais. Amém? Muito bem. Aí, olha que legal, seguindo na família. Em Efésios 5:25, né? Os maridos têm uma funçãozinha muito importante. Ele diz o quê? Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E aí, quem é casado? Homem casado aqui? Parabéns. Esse é o seu compromisso diante de Deus, amém? Depois a gente conversa mais. Qualquer dificuldade, bem casados, curso gerações, vem com a gente, vai ser bênção. Mas em 1 Pedro 3:7, olha que coisa interessante. E às vezes a gente conversa com casais e fala: pastor, eu não sei porque as coisas não andam. Eu não sei porque nada dá certo quando a gente... Parece que Deus não ouve nossas orações. Aí eu falo assim: tá certo, agora falou bem. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e
tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma a que, me ajuda, será que eu estou lendo certo? De forma a que não sejam interrompidas as suas orações. Sabe o que é interrompido? É de repente, eu estou falando, você está ali orando, Senhor, porque eu caiu o Wi-Fi com o céu, caiu. Orações interrompidas. E às vezes estamos, não, porque eu estou orando, estou jejuando, irmão. Maridão, se você não está cuidando da sua esposa, eu não sei, vê na sua Bíblia se está igual ao que está aqui, 1 Pedro 3,7, as suas orações, elas são interrompidas. Depois nós vemos um pouquinho sobre os filhos, Efésios 6, vamos no versículo 2, o que diz? Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e você tenha longa vida sobre a terra. Queridos, e note que é diferente, né? Uma coisa é você obedecer, amém? Obedecer é obrigação. Esse versículo não está falando de obediência, está falando de honrar. Estamos no âmbito da família. Aí o que acontece? Filho, o que você tem que fazer? Você precisa honrar o seu pai e a sua mãe. Simples assim. Honrar excede a obediência. Honrar teu pai e tua mãe é dar alegria a ele. Obediência é obrigação. Amém? Novamente, só para você não esquecer, evangelho é o que? É a relação aqui. De nada adianta eu dizer que eu sou lá o cristão, que faço e aconteço, mas não honrar meu pai e minha mãe. Não adianta eu ser o cristão que digo que sou e não tratar a minha esposa como ela deve. Porque o que Deus tem para mim é que eu devo amar a minha esposa e me entregar por ela, assim como Cristo se entregou pela igreja. Isso é palavra de Deus. Mas, seguindo, quando nós aprendemos sobre o amor, 1 João 4, versículo 20 e 21, quando nós aprendemos sobre o amor, é muito interessante essa palavra. Sabe por quê? O que Deus nos ensina a respeito do amor é diferente de tudo que muitas vezes a gente imagina. Primeiro, que amor não é sentimento. Amém? Amor não é sentimento. E a palavra de Deus diz o quê? Se alguém disser ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que deles temo é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Está fazendo sentido quando eu digo que para a minha vida cristã, eu preciso de você? Porque, queridos, não adianta, não tem efeito espiritual eu levantar as minhas mãos, cantar, louvar, chorar. Deus conhece seu coração, Ele não se ilude com emoção, amém? E dizer que eu amo a Deus. Outra versão vai dizer o seguinte: se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, eu peguei uma versão mais light aqui, ele diz o seguinte: você é mentiroso. Então, o que nós precisamos? Se nós queremos uma igreja sadia, saudável, com pessoas vitoriosas, que realmente sejam triunfantes no verdadeiro evangelho, elas precisam entender isso: que eu preciso amar você e você precisa amar a mim. Então, nós precisamos ter uma convivência amável em Cristo, para que nós possamos ser verdadeiros cristãos. Amém? Depois, gente, aqui é uma coisa que eu gosto, sempre eu trato as duas coisas juntas. Está lá em Mateus 6, a partir do versículo 9.
Mas pode colocar para mim só o 14 e o 15, por favor. Em Mateus 6, a partir do versículo 9, consta lá, né, o que nós convencionamos chamar a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma das coisas assim mais importantes que você deveria fazê-la olhando a letra e pensando no que você está dizendo. Por quê? Porque no versículo 12 ela diz: perdoai as nossas dívidas assim como também perdoamos os nossos devedores. E você passa batido, muito decorado, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha nada. Né? Você vai como vai, nem pensa o que está falando. E é engraçado porque a gente para no versículo 13. Só que eis que depois do 13 tem o 14. Olha que coincidência interessante. E olha o que está escrito no versículo 14. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Bom, né? Oh, glória a Deus. Bate o pezinho no chão, dá para dar uma rodada. Agora põe o 15. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. E aí? Queridos, Deus está no céu, mas o Evangelho de Cristo, Ele olha, Ele estabelece e Ele considera a nossa relação aqui na terra. Tem muita gente que não tem alcançado o perdão de Deus, porque é incapaz de liberar perdão. E sabe o que acontece? Pessoas rancorosas, pessoas presas no passado. Você deve conhecer alguém assim. Veja, vou te dar só um pequeno diagnóstico. Quando você conversar com uma pessoa rancorosa e você tocar naquele ponto do rancor, não importa se 1 ano, 10 anos ou 50 anos atrás, essa pessoa vai se emocionar e vai dizer: porque lá em 1920, quando ela me fez aquilo às 3 horas, 41 minutos, 51 segundos, e vai descrever como se fosse agora. Alguém já ouviu isso? Faz sentido? Sabe por quê? Porque a pessoa está vivendo aquela mesma situação a cada dia. Ela está presa naquilo. Queridos, perdoar é um mandamento. Amém? Se nada mais te convencer a respeito do perdão, para não tomar muito tempo, eu só vou dizer: muito mais perdoou o Senhor a respeito de você. Amém? Seguinte, aí eu gostaria de falar um pouco sobre generosidade. E veja, não é momento nem de dízimo nem de oferta. Logo, não estou falando deste outro ato de generosidade. Mas, Mateus 25, do 35 ao 40, eu gostaria de ler com vocês. Por que eu gostaria de ler? Queridos, é muito fácil e sem que a gente perceba, nós estamos com o coração completamente amarrado, carrancudo para um conjunto de situações. Sabe qual é? Eu dou muito esse exemplo no nosso GC. Imagina que algum de vocês está com o seu carro 11 horas da noite. Imagina que furou o pneu do seu carro 11 horas da noite, na 75. E você liga para o pastor. Imagina que porventura fosse eu. E eu te atendesse e fosse assim: irmã, eu vou orar por você. Faz sentido para a necessidade dela? Queridos, nós precisamos ter empatia e agir com generosidade.
Se eu não puder ir lá imediatamente socorrê-la, eu devo procurar alguém que esteja mais próximo para que vá. Posso até orar, vou orar sim para que proteja e livre todo mal. Mas tem que ter ação. Não adianta uma pessoa chegar para você agora no final do culto e falar: irmão, estou sem comida em casa, eu não almocei hoje e não tenho nem o que jantar. Ai, vem cá meu querido, vamos orar por você. Desculpa, ele não está precisando da oração, ele está precisando de comida. Estão entendendo? É assim que a gente faz diferença nesse mundo. Esses dias eu estava gravando um vídeo, dando um depoimento para uma igreja da qual meu pai foi pastor. E eu citei uma condição de evangelismo do meu pai, que está com o Senhor. Ele faleceu em 2014. E às vezes choca se você não parar para entender. E eu falava: meu pai evangelizava sem falar de Cristo. Aí você fala: louco? Não é? Sabe por quê? Ele evangelizava com atitudes de um homem transformado por Deus, de uma pessoa que agia com generosidade, sem discriminação, agindo com o amor que somente Deus tem para dar. E quando as pessoas lá adiante percebiam do que havia acontecido: uau, mas você é cristão? Gente, você é pastor? Nossa, eu pensava que cristão era completamente diferente. Um pouco diferente do que a gente tem visto no dia de hoje. Por isso eu digo, queridos, nós precisamos ser generosos. E a partir do versículo 35 que eu vou ler, olha aqui a importância disso. Pois eu estava com fome, vocês me deram comida. Estava com sede, me deram água. Era estrangeiro, me receberam na sua casa. Estava sem roupa, me vestiram. Estava doente, cuidaram de mim. Estava na cadeia, foram me visitar. Então os bons perguntaram: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e recebemos em nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Pode aplaudir ao Senhor? Se você quer fazer algo para Deus, você pode fazer hoje. Mas eu vou dizer: Deus Todo-Poderoso, Ele não precisa do seu dinheiro, Ele não precisa de um prato de comida, Ele não precisa da sua generosidade. Mas faça um dos pequeninos. Seja generoso com alguém. Tenha um coração generoso. Tem um testemunho muito interessante. Uma pessoa pegou e ajudou a outra. Essa pessoa, aquela coisa bem de brasileiro: ai, muito obrigado, que Deus te abençoe. A pessoa: ah, não, imagina, Deus é bom. E a pessoa: sim, Deus é bom, mas a bondade de Deus é manifestada na terra através de pessoas. Oh! Você consegue sentir o poder dessa palavra? Queridos, às vezes nós estamos pensando que ser um agente de Deus na terra é pegar um microfone e pregar, é pegar e achar que vou cantar ou vou fazer alguma coisa. Mas eu posso ser a manifestação da bondade de Deus na terra onde eu estou plantado. Aleluias! É você na obra, você pode ser instrumento da bondade de Deus, dividindo o seu prato de comida, dividindo a sua garrafa de água, dividindo o pouco que você tem, porque é assim, quando você faz a um desses pequeninos, a Deus você está fazendo.
E muitas vezes nós estamos iludidos, achando que Deus está querendo alguma outra coisa. E tudo que Ele quer diante dEle é que o nosso coração seja transformado. Mas não é transformado para Ele, para fazer graça a Ele. É transformado para fazer a diferença aqui, entre eu e você, entre nós, amando, perdoando, sendo generoso, amoroso e cuidador um com o outro. Esse é o evangelho que contagia. Esse é o evangelho que a pessoa vai olhar para você. Não, você é crente, não, mas você é diferente. Porque crente de rótulo está cheio de pessoas que se dizem cristão, mas não vivem um verdadeiro cristianismo diante de Deus. Eu divido o prato que eu tenho, sabe por quê? Porque aquele que me deu vai multiplicar e vai colocar mais sobre a minha mesa. Aleluias. É um desafio essa vida do evangelho. Sabe por que é um desafio? Seja sincero no seu pensamento agora. Nós pensamos muito que ser cristão é vir aos cultos, participar e fazer bonito aqui dentro. Não confunda isso. Desafio você só pela natureza. Quantas horas você passa aqui, quantas horas você passa fora. Só por aí eu já falo para você que não é só isso. Eu desafio as pessoas que fazem os cursos do Gerações e digo o seguinte: a sua vida, vou usar para vocês aqui, a sua vida, a sua, não está pautada no que ocorre nos cultos. Sabia disso? A sua vida é resultado do que você começa a fazer na segunda-feira. Porque é o que você executa, é o que você guarda, é o que você faz, é o que você coloca diante de Deus. Isso é você. Queridos, Deus conhece o seu coração, o seu dormir, o seu levantar. Deus conhece você 24 horas por dia. Deus conhece todo o seu erro, o seu acerto. E com tudo que você erra muito, Ele olha para você e fala: eu continuo acreditando em você. Eu entreguei Jesus Cristo por você. E Ele trouxe você aqui para ouvir essa palavra hoje. Com muito amor, com muito carinho, porém desafiado a uma nova vida cristã diante de Deus. Entendendo que uma vida diante de Deus não é eu ser egoísta diante do povo e buscar apenas Deus, mas eu entender que para eu alcançar o coração de Deus, eu preciso me relacionar com amor, com perdão, com generosidade, com cuidado, com carinho, com honra, com cada um dos meus irmãos. Isso é lindo demais. Provérbios 18:1 diz o seguinte. Provérbios é bom, né, irmãos? Quem se isola busca interesses. Vamos ver a versão? Tá boa essa versão, glória a Deus. Olha lá. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. A rádio de São Paulo, que a gente poderia falar, repita. Mas guarda, depois você lê. Bom, gente, não precisa muito, né? Esse isolamento não vem de Deus. O isolamento não vem de Deus. Nós somos seres criados por Deus e somos seres relacionais. Isso é um egoísmo. E vou te dizer uma coisa. Nesta mesma relação, talvez um dia eu não esteja bem. E você vai ser a pessoa, um instrumento de Deus para me ajudar e para me colocar para cima. Mas um outro dia possa ser que você não esteja bem e que eu seja o instrumento de Deus para te dar a mão e te colocar para cima. Então é sensato que nós tenhamos uma vida em comunhão com os irmãos, porque é um ajudando o outro, é um compreendendo o outro, é um dando a mão para o outro. É mais fácil. Amém? É sensato.
Depois Provérbios 27:17, isso aqui é lindo. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Aí alguém vai falar: irmão, mas no meu caminho tem uns ferreiros pesados, irmão. Mas queridos, entenda o seguinte: talvez você tenha algumas pessoas que estejam ali afiando você, mas às vezes você que está afiando alguém também. Rala Deus. Então, o importante é o seguinte: já se diz aí, frase do mundo corporativo: a facilidade não ensina nada a ninguém. Os momentos mais difíceis é que nos ensinam as maiores lições. Quando nós temos aqui que o ferro afia o ferro, queridos, muitas vezes aquelas situações mais difíceis, aquelas pessoas mais difíceis, são aquelas que nos faz crescer, são aquelas que nos levam a realmente viver o verdadeiro evangelho. Então, presta atenção, crente, não amaldiçoa essa pessoa não. Agradece a Deus e fala: Senhor, que eu aprenda o que eu tenho que aprender rápido, né? Mas não saia amaldiçoando, nós precisamos disso. Queridos, eu digo o seguinte: até caminho errado eu aprendo com ele. Nós precisamos entender que nada é por acaso diante de Deus. Se você tem uma pessoa difícil no seu trabalho, em algum lugar, eu não sei para quê, não sei porque Deus colocou isso, mas procure ter o seu aprendizado. Você aprende pelo que há de bom e pelo que há de ruim. O que há de bom, glória a Deus, quero ser assim. O que há de ruim, nunca quero ser assim. Mas aprendemos sempre. Amém? Richard Baxter, ele diz o seguinte: uma brasa retirada do fogo logo se apaga, mas quando é reunida com outras, ajuda a reacender a chama. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. É por isso que eu entendo que nós precisamos aqui de congregar, de estar dentro de um templo, de uma igreja, de uma assembleia, de um plenário, de um grupo de pessoas compartilhando do mesmo momento, relacionando, socializando. Aí não podemos deixar de falar dos GCs, cuja finalidade primordial é relacionamento. Mas é um relacionamento saudável, onde a palavra é ministrada, onde há oração, onde se canta, onde faz uma porção de coisas, mas é relacionamento. Queridos, nós precisamos, muitas vezes você está fraco, e se você juntar perto de pessoas mais fracas ainda, você só vai para baixo. Uma lenha que ela se apagou, se você colocar ela no meio de outras apagadas, ela não vai se acender. Mas nós precisamos estar aqui no centro do fogo de Deus, para que a gente mantenha sempre a chama acesa, recebendo uma palavra de fé, uma palavra de amor, de carinho, de cuidado, de um, de outro, que te cumprimenta, te dá ali a paz do Senhor, pergunta como você está, pergunta como foi a sua semana. Isso é importante para nós. Nós não podemos desprezar essa unidade aqui, ó. Amém? Queridos, por isso eu digo, quando você vem a uma reunião como essa, cara, não entre sem cumprimentar uma pessoa, mas cumprimente muitas. Deixa Deus usar a sua boca, tá? Chega para os meninos e fala: cara, foi lindo, tocou bem, nossa, cantou legal, nossa, foi bom. Palavras de elogio, palavras de incentivo. Experimenta isso. Você pode ser usado por Deus. Gente, tem testemunhos tão maravilhosos de pessoas que não é cumprimentada, não é chamada pelo nome por ninguém, e de repente ela vem na igreja, você olha nos olhos e fala assim: tudo bem, e cumprimenta a pessoa. Fala: gente, não é nada. É um toque, é um abraço, é olho no olho, é olhar. É diferente, é olhar: ah, tudo bem? Não, tudo bem, como que você está? É diferente, é uma atenção. Nós precisamos preocupar com as pessoas e ter esse nível de atenção. Brasileiro pergunta errado, né? Brasileiro pergunta: tudo bem? Eu estou induzindo você a dizer está bem. Agora, e se eu perguntar: como você está?
A pergunta é diferente. Conforme o timing da resposta, você já sabe que eu já entro na hora. Vamos tomar um café durante a semana? É isso. Ou seja, eu quero ser uma pessoa oportuna para estar contigo. Eu quero compartilhar de um tempo contigo. Sabe por quê? Porque você é meu irmão. Sabe por quê? Eu quero ser expressão da bondade de Deus na terra. Amém?